Então, para que a gente venha viver a vontade de Deus, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Você vê que tem muitas mulheres, muitas pessoas que elas querem fazer a vontade de Deus, elas querem conquistar tantas coisas, mas elas não saem da zona de conforto. Às vezes, Deus até já mostrou para ela, ou até já mostrou para você, assim como também já mostrou para mim, coisas que, se eu não sair da minha zona de conforto, eu não vou conseguir alcançar aquilo. Um exemplo, às vezes a pessoa ela quer emagrecer, mas ela não quer sair da zona do conforto dela, ou seja, fazer uma dieta, se exercitar mais. Às vezes a pessoa ela quer estudar, fazer uma faculdade, mas ela não quer sair da zona de conforto, ela não quer pagar o preço de estudar, deixar final de semana de sair com amigos e ficar em casa estudando. Às vezes ela quer, por exemplo, dirigir, tirar a carteira de motorista, mas ela não se esforça. Por quê? Porque às vezes ela tá nessa zona de conforto e muitas vezes essa zona de conforto dela pode ser uma ansiedade, pode ser um medo, pode ser algo que ela tá ali se segurando, se agarrando, mas ela não quer soltar, porque ali ela tá confortável. Ah, não, se eu tô aqui nesse meu cantinho, eu tô bem. Mas às vezes sair da nossa zona de conforto vai querer uma ação. Às vezes a gente vai ter que se revoltar, fazer algo para que aquilo venha ter um resultado. Às vezes a gente fica assim, Deus às vezes já até te mostrou algo que você tem que fazer, mas você fica o quê? Na sua zona de conforto, no hábito, num pensamento que você não vai conseguir. Ah, eu já tentei várias vezes. Mas você tem que entender se que você quer alcançar aquilo que você tanto quer, você vai precisar de sair da sua zona de conforto. E é por isso que eu quero ler uma palavra aqui que ela é muito forte e que isso vai nos ajudar a entender por que e como que a gente sai da nossa zona de conforto, que está em Romanos 12, capítulo 2. Vou dar um minutinho para que vocês possam abrir aí. E isso é muito forte, gente. Porque às vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto, a gente quer ficar ali no nosso cantinho, mas aí a gente tá deixando de viver aquilo que Deus quer para nossa vida. Vamos lá. Não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que tudo vai começar na nossa mente. E aqui Deus fala que a gente tem que se renovar através do quê? Da nossa mente. E essa renovação vem o quê? Através da palavra de Deus. Digamos que uma de nós está passando por uma dificuldade. E aí, como tudo começa na nossa mente, o que muitas vezes acontece? Ai, eu quero emagrecer. E aí eu tô lá. A minha mente começa a dizer o quê? Ah, não adianta você fazer dieta, não adianta você se exercitar, você não vai emagrecer. Então a sua mente ali, ela não tá se renovando. Então a palavra de Deus fala o quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece, eu vou conseguir sim. Eu vou dar um passo, eu vou começar uma dieta. Então, você tem que renovar a sua mente através da palavra de Deus para aquilo que você quer conhecer, porque através daquilo você vai conquistar e vai entender qual é a perfeita vontade de Deus na sua vida. Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, por uma injustiça, por uma guerra, e às vezes a gente não consegue entender. Então, às vezes, a nossa mente fica travada ali. A gente não consegue renovar a nossa mente, porque a gente está ali travado. Mas a palavra fala que nós temos que renovar a nossa mente. Porque só eu renovando a minha mente, eu vou conseguir entender qual é a perfeita vontade e agradável que é de Deus. Então assim, você vê que muitas pessoas estão passando uma injustiça, um problema, mas
elas ficam ali travadas. Então, enquanto elas estão ali travadas, elas não vão entender por que aquilo que ela está passando vai de alguma forma cooperar para o bem delas, vai de alguma forma cumprir o propósito de Deus na vida dela. Só que se ela não se coloca em ação, ela não sai da zona de conforto dela, como é que ela vai entender qual é a vontade de Deus para ela naquela situação que ela está passando? Se eu fico no meu cantinho, por exemplo, uma pessoa que ela quer mais comunhão de Deus, então ela tá ali, mas ela não quer sair da zona de conforto dela, ela quer ficar assistindo filmes, ela quer ficar assistindo séries. Muitas vezes a pessoa quer comprar livros de outras pessoas que teve intimidade com Deus, você quer assistir vídeos de bispos, de pastoras, mas você não quer ir para o secreto buscar essa comunhão com Deus. Você não quer abrir a Bíblia, gastar tempo com Deus. Às vezes você já quer algo mastigado, mas se você quer uma comunhão com Deus, e muitas vezes quando a gente lê esses livros e você vê a receita, o código que essas pessoas tiveram para elas ter o sucesso na vida espiritual, você vê que elas passaram tempo com Deus. Elas jejuaram, elas oraram, passaram tempo. Só que você, às vezes, quer ter essa intimidade com Deus, mas você não busca tempo, não busca se esforçar. Seja o que for na sua vida, tudo que você quer conquistar, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Não tem como você conquistar. E às vezes Deus quer te moldar, às vezes Deus quer te usar mais. Mas quando você tá ali na sua zona de conforto, ai não, meu Deus, ai eu não vou ler a Bíblia hoje não. Ai eu quero passar naquele concurso, ai eu tenho que procurar um trabalho. Mas você não se move, você não faz o que precisa ser feito. Entenda uma coisa, tem coisas que só eu posso fazer. Assim como tem coisas que só Deus pode fazer. A parte de Deus, que é o impossível na sua vida, deixa com Ele. Mas o momento de você entrar em ação, sair da sua zona de conforto, isso vai depender de você e vai depender de mim. Deus, Ele não vai fazer a sua parte. Porque se Deus fizer a sua parte, então que esforço vai precisar? Você não vai precisar orar, você não vai precisar fazer nada, não. Deus às vezes permite que certas situações aconteçam na nossa vida justamente para a gente usar a nossa fé, para a gente sair da nossa zona de conforto. Então, eu não sei o que você tanto quer conquistar hoje. Eu não sei o que Deus já te pediu hoje. Mas seja o que for que Ele está te pedindo ou que Ele está mostrando para você fazer, se você quer viver a vontade de Deus na sua vida, que é perfeita e agradável, você vai precisar sair da sua zona de conforto. E muitas vezes você vai precisar usar as armas espirituais, que é a oração, o jejum, o clamor. Você vê que muitos heróis da fé, né, os homens da Bíblia, as pessoas da fé, que se a gente for olhar para a história de cada um, olha só, muitos deles tiveram que sair da zona de conforto, tiveram que fazer algo, tiveram que fazer uma ação. E muitas vezes o que às vezes você fica pensando, e eu também já pensei, que às vezes você fica só orando, ai meu Deus, eu preciso passar naquela prova, mas eu não estudo. E eu fico só orando. Eu não sei, gente, eu lembro até que antigamente até a professora falava que às vezes a pessoa, quando ia passar na prova, colocava vários versículos, o Senhor é meu pastor, que ela ia pegar a prova e via todos os versículos já na prova. Ok, eu posso colocar na prova, o Senhor é meu pastor, o Senhor que vai me ajudar nessa prova, mas Deus, Ele tá lá no alto e Ele tá vendo tudo. Ele vai ver. Você acha que Deus ele é justo, você acha que por você pode estar orando o que for, mas tem uma pessoa ali que ela nem tá orando, mas ela se dedicou a estudar, a ler a matéria, e às vezes essa pessoa nem crê em Deus, mas ela passou tempo estudando. Então, aquela pessoa que passou tempo estudando, claro que ela vai passar, e você que está aí só orando, não vai adiantar nada se você não estudar.
eu preciso ter uma ação, eu preciso ter um esforço. E aí sim, por mais que você tenha dificuldade naquela prova, mas se você orou, se você fez a sua parte, Deus vai naquele momento te trazer a lembrança daquilo que você estudou. Ele vai te ajudar. Por quê? Porque ele viu um esforço da sua parte. Da mesma forma, você está passando por um problema de saúde, você está passando uma injustiça, algo que você tem que correr na justiça para ganhar uma causa. Você tem que fazer a sua parte. Meu Deus, eu já enviei todos os papéis, eu já fiz o que foi preciso. O que falta mais? Talvez o que precisa ser feito aí é você orar mais, você jejuar mais, porque às vezes, né, tem a palavra fala que tem castas de demônio que só sai através de jejum e oração. E às vezes essa guerra que você tem que enfrentar para ganhar aí, talvez precisa de um jejum e oração, porque você já fez tudo. Você já entregou os papéis, você já fez tudo que estava ao seu alcance. Você já até orou. Mas a palavra é clara, tem castas de demônio que só sai através de jejum e oração. Ah, Betinha, mas às vezes eu vou jejuar e fico tonta. Às vezes eu vou jejuar e não consigo. Eu fico com muita vontade de comer. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu quero alcançar isso desse jeito, só orando. Eu não tô falando aqui que você tem que fazer um jejum de 2, 3, 4 dias, que tem pessoas que falam, mas que você faça um jejum, que ali você chegue ao seu limite. Aquele tempo de jejum que você faz, nem que seja de 6 horas, nem que seja de 3 horas, mas seja algo intenso. Por quê? Porque se eu entendo que se eu já fiz tudo para alcançar aquilo e de nenhuma forma eu consegui, então eu tenho que partir para as armas da fé. Então é por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Porque quando a gente está passando por uma situação, se a gente ficar atento ao que o Espírito Santo nos fala, ele vai falar. Faz esse jejum, começa a orar mais, lê aquele livro, vai naquele lugar, manda esse currículo, para de comer isso, para de assistir isso. Então o Espírito Santo, ele vai te dando comandos, ele vai te dar ações, comandos de ações para que você saia da sua zona de conforto e venha fazer aquilo que Deus está te pedindo, para que através daquilo você venha entender qual é a perfeita vontade de Deus e que ela é tão agradável, né? Porque aí você fala, ai Betinha, se eu tô fora do peso, o que tem a ver isso com a vontade de Deus? Tudo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E quando nós cuidamos do nosso corpo, isso é a vontade de Deus. Deus quer que nós cuidamos do nosso corpo. Então, eu tenho que sempre prestar atenção. Isso aqui que eu quero, que o Espírito Santo está me pedindo, eu só vou entender aquilo, qual é a perfeita vontade de Deus diante daquilo, se eu fizer o que o Espírito Santo está me fazendo. Mas às vezes o que o Espírito Santo está me pedindo vai me tirar da zona de conforto. Aí é difícil orar, é difícil eu jejuar, é difícil eu parar para ler a palavra, é difícil eu parar para estudar aquela matéria, é difícil eu voltar a dirigir, é difícil, seja o que for que o Espírito Santo esteja te pedindo. Se você quer ver a vontade de Deus na sua vida através disso daí, você precisa sair da sua zona de conforto. E muitas pessoas hoje não estão vivendo a vontade de Deus em sua vida porque elas não querem sair da sua zona de conforto. Elas querem ficar ali no cantinho dela. Elas não querem sentir medo, elas não querem passar vergonha, porque muitas vezes fazer a vontade de Deus você vai passar vergonha. Muitas vezes fazer a vontade de Deus vai doer. Muitas vezes fazer a vontade de Deus pode até te entristecer, aparentemente, porque você vai ter que talvez perdoar alguém, você talvez vai ter que falar com alguém, você vai sempre fazer algo que vai machucar o seu eu, que vai te tirar realmente da zona de conforto, porque a zona de conforto é gostosa, é tá ali, você no seu cantinho. Ai, Betinha, é tão bom estar aqui na minha zona de conforto. Mas essa zona de conforto tá te impedindo de você conquistar isso que Deus tanto
quer para sua vida. Essa zona de conforto está te impedindo de que você venha crescer espiritualmente. Essa zona de conforto está te impedindo de que você venha ter um trabalho melhor. Essa zona de conforto está te pedindo isso aí que você agora está pensando e está dizendo: Betinha, isso aqui eu quero muito, mas se eu fizer isso, se eu der aquele passo, eu vou ter medo, vai doer. Eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim. Você tem que decidir hoje. Você quer viver, como está aqui escrito, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? Ou você quer ficar aí nessa zona de conforto que não está te levando para lugar nenhum? Só está te deixando travada, estagnada, no mesmo lugar. Você não vê sua vida se movimentando, você não vê algo diferente. Você vê que falta algo, você não tem experiências novas com Deus, porque você está aí na sua zona de conforto. Você não dá um passo além, você não faz algo diferente. Todos os dias você faz a mesma coisa. E a fé, Deus, Ele quer que a gente use a nossa fé, porque a fé é a gente sair do nosso lugar, é a gente agir. Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso dar um passo à frente, eu preciso ter fé para agir e confiar que se eu coloco o meu pé, Deus Ele vai colocar o chão e ali eu vou entender. Poxa, você vai dar assim: ai, Betinha, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso que o Espírito Santo me pediu antes? Porque você vai entender que ali você tomando aquela ação, você vai dizer: poxa, como é boa e perfeita a vontade de Deus na minha vida. E aí, quando você fizer isso, você vai querer mais e mais e mais ter experiências com Deus, você vai querer mais fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então hoje eu falo para você, para encerrar, o que Deus está te pedindo? Onde você está se acomodando? Talvez uma amizade que te afasta de Deus? Talvez é um curso que você não terminou, ou um curso que você precisa continuar? Ou algo que você precisa se especializar? É alguém que você precisa perdoar? É você se orar mais, se aprofundar, não ficar só recebendo mensagem, vendo o pastor pregando, vendo bispo falando, podcast, mas você ali buscar um secreto e se espremer ali, querer realmente mais de Deus e profundo, você ter as suas experiências com Deus. Talvez é um jejum que Ele está te pedindo, um jejum mais longo. Eu fiz um jejum, Betinha, de um dia, eu já consegui fazer um jejum de 6 horas. Bata seu recorde, vá além. O que o Espírito Santo tem te pedido hoje? O que você pode fazer hoje que você, saindo dessa zona de conforto, você vai viver a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida? Então pense, porque eu sei que para cada um de vocês, assim como para mim, Deus vai falar algo. Porque a nossa zona de conforto não nos vai levar em lugar nenhum. Mas quando eu saio dela, eu vou viver a perfeita vontade de Deus na minha vida. É isso, gente. Então, amém. Deus abençoe vocês.